13, você vai caminhar até o versículo de número 44, a gente vai fazer a leitura explicativa até o 52. Mateus 13, 44 até 52. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que vai ser ministrada. Possamos entender aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Tira todo pensamento contrário, tudo que vagueia agora, e que possamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para nos ensinar a partir desse momento, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele disse: por isso todos os mestres da lei instruídos quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Aqui Jesus, fazendo a explicação, ele traz as parábolas em um mesmo contexto, falando de como é o reino dos céus. Muito interessante esses ensinamentos. Estou trazendo um pouco de doutrina para a gente nessa quarta, porque muitas pessoas pegam esse texto e confundem tudo e vai explicando coisas que não tem nada a ver com o contexto que Jesus está explicando ou querendo explanar ou trazer uma realidade sobre o reino dos céus. E é importante que a gente entenda o que Jesus estava explicando para a gente. Primeiro, ele vai definir aí as questões relacionadas ao reino de Deus, e ele vai dizer que existe um tesouro escondido. Esse tesouro escondido aqui, na realidade bíblica, é o povo judeu, os israelitas. Eles continuam como um tesouro escondido. Jesus veio para salvar a muitos e a todos que quisessem e crescem, mas o povo judeu rejeitou. Então esse tesouro escondido, ele continua sendo os judeus, que lá nos últimos dias eles vão se converter, alguns deles, ou grande parte deles, vão se converter e vão estar nos céus também, para a glória de Deus. Ele também vai falar sobre pérolas preciosas. Essas pérolas é a igreja do Senhor. Eu li o versículo 44, estou no versículo 45. Essas pérolas são a igreja, aqueles que têm aliança com Deus por intermédio de Cristo Jesus e que receberam o Espírito Santo, que hoje compõem a igreja do Senhor na face da terra, tanto os judeus cristãos, aqueles que se converteram, quanto as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho da Salvação e fazem parte do corpo vivo chamado Igreja de Cristo, não placa denominacional, mas aqueles que vivem em temor e obediência aos princípios e mandamentos contidos nas Escrituras Sagradas. E por fim, ele vai falar aqui sobre os gentios. É a última parte aí relacionada com todos esses que são os peixes bons, que estão unidos nesse cesto. Depois de tudo,
depois de todos os acontecimentos no final dos tempos, ainda vão sobrar pessoas. E essas pessoas que são chamadas de gentias, e elas não se converteram ao Evangelho no início, elas vão estar na geração que vão sim se quebrantar e vão ser convencidas pelo Espírito de Deus para poder fazer uma aliança com o Senhor, ou até mesmo entenderem que é necessário e não tem outra saída ou outro Deus além do Senhor Jesus Cristo, e elas se convertem. Então aqui tem 3 categorias de pessoas, e essas estarão nos céus para as bodas do Cordeiro. É a primeira parte do texto, para poder a gente entender esse contexto que Jesus está falando. E aí ele vem apresentando o Reino dos Céus, falando sobre essa multiforme graça de Deus e essa diversidade de pessoas com pensamentos, culturas diferentes, mas que Deus aprove ele resolver colocá-los todos dentro desse reino, que é sempre eterno, invisível, não tem fim, mas todo poderoso e inabalável, que é o reino dos céus, o reino do nosso Senhor. E ele vai comentar a respeito de como é que isso lida com as situações. Então, vamos entender o primeiro, que está relacionado com os judeus aí, que é o tesouro escondido num campo. E aí ele vai dizer que certo homem, tendo encontrado, então escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É lógico que quando a gente faz uma leitura superficial, dá a impressão que agora aquele que puder ir de encontro ao Senhor e fizer qualquer obra, qualquer coisa, pode adentrar no reino. E não é isso que ele está falando. Por isso que ele fala a respeito do que está lá em Êxodo, que é aquele povo que foi separado para um dia específico para salvação. E então a gente compreende que quando a gente está nesse reino de Deus, é necessário que a gente o sirva de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e que a gente esteja o adorando de toda a nossa alma. É lógico que esse primeiro momento aí, Deus envia Jesus Cristo para alcançar um determinado grupo de pessoas, e não vai alcançar outras pessoas, porque Deus tinha determinado para aquele grupo específico, e aprove o Senhor fazer com que eles não aceitassem por completo, para dar oportunidade para que as pérolas preciosas que sou eu e você pudesse fazer parte desse contexto. Louvado seja Deus, porque todos os judeus não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então Deus conseguiu, e Ele já sabia disso, chegar a mim e a você, a igreja verdadeira na face da terra. E Ele vai dizer que esse reino também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E é claro que a gente não vai estar negociando com as pessoas na igreja. Você vê que o contexto não tem nada a ver se a gente for ler superficialmente mesmo. Dá a impressão que vai ter uma negociação, inclusive de valores, para ver quem vai entrar no reino dos céus. Não é isso que ele está falando. Está dizendo que nós, como igreja, somos aquelas pérolas preciosas do Senhor. Deus enxerga a mim e a você, e a todo aquele que tem uma aliança com Cristo, como uma pérola preciosa. A pérola, ela fica escondida dentro da concha, e para ela poder formar, ela vai ter um desgaste naquela concha, e o atrito e as substâncias que vão estar ali vai causar como se fosse uma doença naquela concha, e aquele molusco que está lá dentro, ele vai ter dias difíceis para a produção daquela pérola. E essa pérola, ela vai estar bem escondida, e ela vai ser muito valiosa, e ela vai ser visada, e muitos vão desejar, a ponto de existir conflitos por causa dessa pérola.
E é o que a gente percebe. Então, quando alguém falar da gente, ou quando acontecer alguma situação que a gente não se sentir tão bem, a nossa estima cai um pouco. Tem dias que a gente também não está bem, somos seres humanos. A gente precisa se lembrar das Escrituras Sagradas, e dentro desse texto, o próprio Deus, ensinando através da pessoa de Cristo Jesus, diz que nós somos como uma joia de muitíssimo valor, a ponto de Jesus Cristo derramar todo o sangue dele, se entregar, morrer por todo aquele que crê, que faz parte desse processo, dessa pérola preciosa, que sou eu e você. É assim que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso Deus nos enxerga, como pessoas altamente preciosas, valiosas, como uma joia raríssima para Ele. Então, ai de quem querer tocar nessa joia preciosa do Senhor. Imagine um rei que tem uma joia valiosa e alguém quer pegar. Vai dar certo isso? Não vai dar certo isso, certamente. E se alguém tocar, vai receber as consequências, porque Ele é o rei que manda em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando encontrado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. E aqui não está dizendo que vai vender a igreja, ou que a gente vai ser trocado por algo. Aqui está dizendo que a entrega de Cristo foi total, a ponto dele ter que dar a vida em prol dessa igreja que sou eu e você. Isso é forte demais, irmão. Por isso que ele estava ali na parte dos louvores, e tem louvores que são eternos. Parece que ele veio do céu e veio mesmo, e ele volta para o céu na hora que a gente louva. Não tem como a gente não se quebrantar, porque fala de coisas eternas e grandiosas. E aí, no terceiro momento, ele vai dizer que o reino dos céus é ainda como a rede na mão do Senhor. E é claro que é lançada no mar. Esse mar aqui relata as nações, relata a face da terra, o mundo, as pessoas do sistema, toda a população que não tem aliança com Cristo e não é a população judia, inclusive aqueles que não são judeus cristãos. É isso que ele está falando nesse momento. E ele diz que essa rede é lançada ao mar. A palavra de Deus, ela vai ser compartilhada, divulgada. Ela vai chegar em todos os lugares, seja eles mais próximos ou mais distantes, e vai apanhar, ou melhor, vai chegar na vida, alcançar a vida de todas as pessoas, sem discriminação de raça, cor, religião e gênero, nacionalidade, crença. Mas a palavra de Deus é poderosa para poder atravessar fronteiras, e independente se tiver ou não missionários, essa palavra vai chegar de alguma forma, seja por anjos, seja pelo próprio Cristo, ou seja por algum meio que Deus vai fazer aquela pessoa despertar em determinado momento para poder se encontrar com o único e verdadeiro Senhor. Essa é a palavra. E aí, nesse sentido, seria que essas pessoas vão ser alcançadas por ela. E quando essa rede está cheia, os pescadores, e aí está relatando aqueles dias finais, que Cristo volta e vai separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, e aí vai puxar para a praia, quer dizer, vai trazer mais próximo para poder realmente escolher e saber quem é que está ou não
apto para adentrar no reino dos céus. E só o Espírito Santo sabe quem está apto. Eu e você não tem como saber. A gente conhece o fruto da árvore a árvore pelo fruto que ela produz. Aparentemente a gente vê que a pessoa ela está salva pelo aquilo que ela está produzindo, pelas boas obras, pelos frutos de justiça. Mas somente o Senhor, o nosso Deus, sabe quem será salvo. E esse acontecimento aqui é naquele momento do Armagedon. Então o contexto é esse que Jesus está dizendo. Olha, perceba que existe uma pausa, e ele vai trazer agora um contexto de pescaria e nações, para que as pessoas entendam que a igreja já está no céu. Oh, glória! E aí volta para o Armagedon, que é aquele tempo que Cristo volta com a igreja para poder governar nessa terra. E o que acontece aqui? Vai ajuntar os peixes bons em cesto e vai jogar fora os ruins. E aí todo ímpio, todo aquele não convertido, aqueles que se diziam que eram crentes e não eram, só frequentavam, andavam, perambulavam pelas igrejas, vão ser lançados no inferno. Inclusive aqueles que fizeram sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, que Deus permitiu como falsos mestres para ensinar erroneamente as Escrituras Sagradas, como um evangelho paralelo, distorcido, herético, e também os falsos profetas que falaram muitas coisas em nome de Jesus e até aconteceu. Por quê? Porque Balaão era um falso profeta. E tudo que ele falou aconteceu. Então a gente não conhece somente o falso profeta pelo aquilo que está falando, mas pelo fruto que é produzido. Qual é o interesse de Balaão? Bens materiais e posição social, status. Então existem falsos profetas hoje que estão falando, curando em nome de Jesus, as pessoas estão ficando curadas. Só que é uma nota promissória. Deus permite, que Deus queria curar aquela pessoa, louvado seja o Senhor. E se não for um sinal de Deus, quem está curando é Satanás, porque ele faria sinais e prodígios para enganar, inclusive, se possível, não é possível, os escolhidos. E a gente viu aí muitos fazendo sinais e prodígios. E quando isso aumentar em volume, é porque está bem próximo à vinda do Senhor. E tem se multiplicado a iniquidade, o pecado tem se multiplicado, o amor tem diminuído e a quantidade de sinais nos céus, na terra, na economia, na política, na sociedade e também maravilhas, como se fossem curas extremas, coisas tremendas que os falsos mestres e apóstolos, falsos apóstolos e falsos profetas estão operando, mas é pela força de Satanás. É isso que ele está falando aqui. Assim acontecerá no fim desta era. Aí a era apareceu. Era aqui é a Armagedon. A igreja já foi para o céu e agora Cristo está voltando para governar aqui na face da terra, para que eles saibam a diferença de um governo que não é um governo de Deus, um governo de Deus. Ô glória! Daí os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Deus já considera agora eles como perversos, quer dizer, não tem mais salvação. Mas no teu nome não curei enfermos, não profetizei, no teu nome não fiz e aconteci, apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Então são aqueles todos que não são convertidos, que estão como filhos do diabo, e eles vão ser lançados na fornalha ardente, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, trevas profundas com dores, sofrimentos e toda a consciência de que nunca quis Jesus, blasfemou,
falou tudo que não poderia e foi toda a concentração de pecado agora na pessoa que Cristo perdoou e a pessoa não aceitou o perdão e agora ela está com uma ingratidão, e não só ingratidão, mas também ela está em rebelião profunda contra Deus através da idolatria, da imoralidade e toda sorte ou azar de pecado, e não tem mais como Deus perdoar. Ele chama de perversos, pessoas pervertidas, estão afundadas e assoladas no pecado e nunca quiseram se arrepender, mesmo que o Evangelho foi chegado para elas. Terrível. E aqui não está excluso aqueles que vão fazer algo para o nome de Deus, mas não é de Deus. Imagine se Jesus não resolvesse se encontrar com Saulo na estrada de Damasco. Ele estava pensando que estava fazendo tudo para Deus, perseguindo a igreja, matando, sendo cúmplice, tudo em nome de Deus, mas não era. Então nem todo Deus que vão apresentar no mundo é o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, o Altíssimo e o Deus soberano que a gente conhece e vive com Ele. Existem falsos deuses. E aí ele vai explicar como vai ser lá. Trevas densas. Imagina quando falta a luz, toda e qualquer luz, a gente não tem como enxergar nada. Uma escuridão terrível, você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Acrescente isso, sem nenhuma possibilidade de enxergar, com choro, lágrimas, sofrimentos, dores, ranger de dentes. Esfregue seus dentes um no outro aí, só para você ficar agoniado. Não tem como se livrar dessas dores, sofrimentos. Não tem mais como morrer. E vai se lembrar não somente de tudo que fez de ruim, mas também da negação contra Cristo Jesus. Acrescentado todo o julgamento por não ter se convertido em tudo que fez a cada milésimo de segundo, inclusive das palavras e dos recursos financeiros que acumulou. Prestar conta centavo por centavo, milésimo de segundo por milésimo de segundo de tudo que viveu em pecado. Meu Deus! Aí Jesus vem na sequência. Eu fui para os judeus e eles não me receberam. Então eu apresentei o Evangelho para outros e aqueles me receberam. Peguei eles e enxertei na videira verdadeira. E agora então eu tenho alguns que se converteram, outros que foram enxertados, sendo o primogênito de toda a criação, ele deixa de ser unigênito, e ainda vou dar a oportunidade no final de tudo para aqueles, seja com convencimento do Espírito Santo, seja assim, mas ainda vou salvar alguns no final de tudo. Eita, que Deus poderoso! E ele coloca essa mensagem final aí para os gentios, bem no final, redundantemente falando, porque a igreja já está com ele nos céus. Mas não nas bodas, mas já está nos céus. O que seria a igreja estar no céu? Nossa consciência já não vai nos acusar. E não vai ter Satanás também para nos perturbar. Não vai ter mais pecado. E a gente vai saber que estamos com o Senhor. É a consciência da salvação. De tudo que foi de prática boa. E entendendo que estamos salvos para sempre. E não vamos viver nunca mais no pecado e em coisas que são ruins, que nos causam dores, sofrimentos, problemas, etc. Aleluia! Isso é maravilhoso.
E aí a gente tem a ciência de que estamos salvos. Que bênção, hein? Ô, glória. Aí o texto, quando fala assim, e eles dormem, quando você lê na Bíblia alguma coisa falando que está dormindo, é nesse sentido. Não é que a gente vai estar latente lá e Cristo volta e daqui a pouco todo mundo acorda e não, acordei também, você acordou hoje, então vamos para onde? Não. O dormir ali no grego, a tradução é exatamente essa. A gente está com essa consciência que na hora do despertar da ressurreição estamos salvos. Os outros estão com a consciência que não estão salvos e já está acrescido tudo que é de sofrimento, dores e choro, lamentos, lágrimas. E aí Jesus pergunta no versículo 51, olha agora como é que ele vai finalizar. Vocês entenderam todas essas coisas que eu expliquei? Por que Jesus está perguntando isso? Ele está dizendo assim, agora que vocês entenderam, se posicionem, sejam responsáveis e caminhem em busca da santidade, obedecendo às Escrituras Sagradas e cumprindo o propósito de Deus. Eu acrescento em vocês agora uma responsabilidade que outrora vocês não tinham. Vocês não tinham compreensão dessas coisas, agora têm. Estou tirando vocês de um grau de maturidade para outro, está deixando de ser criança, sem entendimento, para ser um adulto agora, sabendo como vai ser essas situações. Então, vocês, nós aqui como igreja nesse momento, não somos judeus cristãos, nem somos judeus. A segunda parte, então, da parábola vai ficar para a gente. Ele diz que nós somos muito valiosos e por nós sermos valiosos para Ele não vai abrir mão de nós. Sabendo disso, agora a gente vai se orgulhar, vai querer fazer algo que não condiz. Não, é o momento da gente se humilhar mais, buscar mais, vigiar mais, orar mais, estudar as Escrituras Sagradas, compreender o que Deus está falando e estar andando todos os dias na presença dEle, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nossa responsabilidade para com o reino agora é grandiosa, porque Ele nos vê como preciosos. A preciosidade não é por causa do nosso valor humano, carnal, mas pela obra tremenda que Cristo fez e nos colocou para a glória do nome dEle na história que Ele criou eterna. Amém? Nós somos eternos. E aí ele diz, e vai finalizar a conclusão da parábola dos reis. Ele fala sobre o tesouro escondido, a pérola de grande valor, depois a parábola da rede, e agora ele vem falando por último, a última instrução da parábola. E ele diz assim, todo escriba, quer dizer, aquele que estuda a lei, todo aquele que estuda as Escrituras Sagradas, é instruído quanto ao reino dos céus. Ele não está falando de reino de Deus, ele está falando do reino dos céus, está falando sobre salvação, algo maior e grandioso. Reino de Deus é aquilo que a gente vive no dia a dia, sinais, maravilhas, prodígios, curas, libertação, bênçãos do Senhor, portas abertas. Mas o reino dos céus, ele está falando de coisas maiores, eternas e grandiosas. Então, os escribas são instruídos quanto ao reino dos céus, é como um dono de uma casa, que tira do tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, não tem como separar as Escrituras Sagradas do Antigo e o Novo Testamento. Quem é discípulo precisa estudar as Escrituras, e quem estuda as Escrituras precisa aprender a ser discípulo. Quem não estuda as Escrituras descumpre o princípio de Deus.
Quem estuda e não sabe se comportar humildemente também descumpre o princípio de Deus. Por isso que ele vai falar sobre o mestre da lei no sentido de escriba, aquele que é estudioso e precisa realmente estudar. E Jesus fala assim: vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, porque lá está escrita a vida eterna, e ela relata de mim. Jesus fala isso em determinado momento, explicando ali para os fariseus, saduceus, etc. Então a gente percebe que ele vai dizer assim: o que era no Antigo Testamento, apontando para o que viria e veio, o simbolismo no Antigo Testamento vai refletir o Novo Testamento. Todas as passagens no Antigo Testamento estão direcionando e convergindo para Jesus Cristo. E todo o Novo Testamento está simplesmente reportando para o Antigo, mostrando quais foram as alianças para se chegar na principal aliança, que cumpriu todas as demais na pessoa de Cristo. Então o Novo Testamento está falando do Velho Testamento, trazendo todos os ensinamentos, inclusive a obediência à lei, para o cumprimento em Cristo Jesus, para que vocês vivam o tempo da graça. Então é impossível separar as Escrituras Sagradas, porque ela é um livro só, para a glória e louvor do nome de Jesus. Interessante que não estava escrito tudo isso quando Jesus ensinou, mas ele já estava falando em profecia do que viria nesses dias. E aí ele está nos dizendo assim: é necessário que o dono da casa tire dos tesouros coisas novas e coisas velhas. Então a gente não pode ficar fechado para os ensinamentos do Antigo Testamento, nem querendo estar muito aberto para novos ensinamentos com textos isolados do Novo Testamento. Então a teologia ela tem que estar fundamentada, porque a Bíblia auto se explica no Antigo e Novo Testamento. Tudo que só for um texto isolado ou um texto sem o contexto de todas as Escrituras não serve. Precisa ter coisas novas e coisas velhas. Oh, glória! Ele vai ensinar a gente a estudar as Escrituras na frente, porque ele vai dizer que é necessário que o discípulo não somente leia, mas ele tenha uma compreensão dos estudos das Escrituras. E aqueles que têm essa compreensão e já estudam as Escrituras precisam se comportar como aquele que quer aprender cada dia mais como discípulo. Maravilha! É esse ensinamento de Jesus aí. Tudo que for diferente desse ensinamento, e aí às vezes pessoas falam um bocado de coisa, colocam algumas situações aí com o evangelho antropocêntrico, trazendo uma realidade que não é nada disso. Ô glória! Depois desse acontecimento aqui, sabe para onde Jesus vai? Genezaré, expulsar uma legião de demônios em 2 gadarenos e liberta uma cidade. Eita maravilha! Ele conta sobre as parábolas e vai fazer uma grande obra, cronologicamente falando. A revelação das Escrituras Sagradas faz com que a gente receba a autoridade e poder de Deus. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma caráteres, é a palavra de Deus que cura o ser humano. Não é o homem, não é a mulher, não é outro gênero, não é uma dica, não é uma estratégia, mas é um aconselhamento com a palavra liberada para cumprir o que apraz a vontade de Deus. Tudo que a gente falar, quer com mais, quer ver mais, tudo que a gente fizer, seja para a glória de Deus. Então ela está fundamentada nas Escrituras. As nossas opiniões, os nossos conselhos, os nossos pensamentos, as nossas falas, elas precisam
testemunhar de Cristo, falar sobre as boas novas, edificar pessoas, restaurar vidas, resgatar famílias. Tudo que sair da gente tem que ser para a glória de Deus, através da palavra de Deus. Esse é o ensinamento sobre o reino e o que Deus espera nesses dias de nós como igreja. Amém? Glória a Deus. Quero orar com você nesse momento. Estou vendo tanta coisa errada nesses dias, irmãos, que eu estou me dedicando a estudar as Escrituras nesses textos mais difíceis para trazer uma explicação fácil, mais leve, para que a gente possa encontrar um grande tesouro contido no que está na Bíblia Sagrada.